A recente ação da China pode ter arruinado a economia já frágil da Rússia. Pode parecer dramático, mas não é exagero. Recentemente, Pequim encerrou silenciosamente um sistema de subsídios ocultos que manteve vivo o principal mercado de exportação de Moscou por anos. Assim, uma das últimas principais fontes de receita da Rússia está colapsando. Neste vídeo, mostramos como a China cancelou o resgate à economia russa afetada pela guerra. Como essa decisão enfraquece a base monetária da Rússia e deixa Putin isolado. Vamos ao que mudou. Em setembro, a China acabou com subsídios não oficiais para estatais que importavam cobre e níquel da Rússia. Digo não oficiais porque esses subsídios nunca foram anunciados publicamente. Eles funcionavam discretamente como reembolsos e descontos, tornando mais barato para as empresas chinesas comprarem metal russo, o que elas faziam em grandes quantidades. Assim, pagavam menos pelos metais, revendiam pelo preço normal e ficavam com a diferença. Era um acordo simples. Você me ajuda, eu te ajudo. Assim, a indústria metalúrgica russa ganhou impulso indireto e seguiu competitiva globalmente. Os subsídios eram a base da indústria metalúrgica russa. Por anos, eles foram uma ponte invisível, sustentando as exportações quando o mundo fechou as portas. Após sanções da Europa e Estados Unidos da América, a Rússia perdeu acesso a seus principais mercados. De repente, empresas ocidentais deixaram de comprar metais russos como cobre e níquel. A Bolsa de Metais de Londres e a Bolsa Mercantil de Chicago proibiram completamente os metais russos. De repente, a China virou o único grande comprador disponível. Mas não só comprou, ela manteve o sistema funcionando ao oferecer incentivos financeiros que tornavam os negócios lucrativos, mesmo com altos riscos. Esses benefícios ocultos mantiveram as fábricas russas funcionando, os mineiros pagos, e impediram que o rublo caísse ainda mais rápido. Na verdade, não era parceria, mas suporte vital disfarçado de comércio. Quando Pequim cortou o apoio em setembro passado, não só reduziu custos, mas também enviou uma mensagem. A China não queria mais sustentar a economia de exportação enfraquecida da Rússia. Correndo o risco de soar como uma música ruim de romance, para entender o que a Rússia acabou de perder, você precisa primeiro valorizar o que ela tinha. Os números mostram claramente. No início do ano, a Rússia aumentou muito as exportações de metais para a China. As vendas de cobre cresceram 66% e os embarques de níquel mais que dobraram em relação ao ano anterior. O sistema foi tão eficaz que o alumínio russo chegou a ser vendido mais de 20% abaixo do preço global. Olhando esses números, não é preciso ser um gênio para perceber que os subsídios chineses foram muito eficazes. Criaram uma situação ganha-ganha. A Rússia manteve fábricas ativas e exportações fortes. A China assegurou matérias-primas baratas para suas indústrias. Mas isso terminou e Pequim agora recua discretamente. Oficialmente ninguém está dizendo o motivo, mas mesmo assim, não é difícil perceber o que está acontecendo. A China, em teoria, evita depender de um país excluído dos grandes mercados globais. A China enfrenta desafios econômicos e apoiar Moscou não é prioridade. Ao cortar subsídios, a China protege suas indústrias das variações de preços e riscos de abastecimento, deixando a Rússia em dificuldade. Há ainda outro motivo, pouco discutido. Resumindo, a Rússia está um caos e a China não quer se envolver. Falaremos mais sobre isso em breve. Como esperado, a decisão teve impacto imediato. Sem descontos, os metais russos ficaram mais caros e menos atraentes. Quase da noite para o dia, eles simplesmente perderam sua vantagem. Isso levou os compradores chineses a começarem a procurar em outros lugares, recorrendo a fornecedores do Sudeste Asiático, da África e da América Latina. Essas regiões têm mão de obra barata, novas reservas e menos riscos políticos. Após a troca de compradores, é difícil recuperá-los. Isso faz com que a Rússia agora fique presa a metais supervalorizados e com menos clientes. O cobre e níquel, que saíam rápido no início do ano, agora estão parados em armazéns. Exportadores têm dificuldade em fechar negócios e lucros caem. E no comércio global, quando você perde sua vantagem de preço, você perde seu lugar no mercado. É exatamente isso que está acontecendo. Para o Kremlin, isso é mais que um contratempo comercial. É um golpe central no seu plano pós-sanções. Desde 2022, com mercados ocidentais fechados, a Rússia depende fortemente da China para vender o que outros não compram. Metais, petróleo, gás, madeira. Basicamente, tudo o que ainda podia ser transportado através das fronteiras acabou indo parar nos portos chineses.
Pequim foi a salvação que permitiu Moscou manter exportações recordes, apesar do isolamento. Agora, com a China recuando, esses recordes começam a desaparecer. Se parece uma história de colapso gradual, é porque realmente é. Embora a Rússia não vá desmoronar de repente, os danos à sua economia vêm se acumulando com o tempo. E neste momento, o timing para esses cortes de subsídios não poderia ser pior. Como está, o orçamento da Rússia já está esticado ao limite. Para começar, os gastos com a guerra estão aumentando mês após mês, drenando recursos de praticamente todos os outros setores. Cortam serviços sociais, congelam pensões e reduzem subsídios regionais. A inflação está alta, com os salários reais caindo mais de 8% só neste ano. Para os russos comuns, o custo de vida está aumentando, enquanto a renda está estagnada. A pressão sobre o governo cresce de todos os lados e, com o colapso da indústria de metais, deve piorar ainda mais. Quase todo o orçamento federal depende de impostos de exportação e receitas de energia. Essas fontes financiam operações militares, infraestrutura, saúde e educação. Metais como cobre, níquel e alumínio geraram mais de 60 bilhões de dólares no ano passado. Essa receita ajudou a tapar os buracos deixados pela queda nos preços do gás e pela diminuição das exportações de gás. Ela manteve as fábricas ativas, pagou salários e deu fôlego a Moscou. Agora, com a China reduzindo isso, essa fonte de renda está desmoronando. Os descontos acabaram, a demanda está caindo e os preços estão despencando. Exportações caem e analistas prevêem queda de 20% a 30% na receita de metais até o fim do ano. Isso não é só um arranhão, é uma cratera. Isso significa menos recursos para a defesa, menos apoio para as regiões em dificuldade e mais pressão sobre o rublo. Isso não é só um revés financeiro, é um golpe na base da sobrevivência econômica da Rússia. Também significa que o Kremlin terá que escolher entre cortar ainda mais os serviços públicos ou imprimir dinheiro para se manter à tona, o que pode resultar em uma inflação ainda maior. E isso está acontecendo no pior momento possível. Além disso, fábricas nos Montes Urais, principais regiões de extração de níquel e cobre, já enfrentam incertezas. Essas cidades surgiram por causa da indústria de metais. Quando a demanda da China cai, trabalhadores são demitidos, a economia local para e governos regionais buscam recursos. Não é uma crise que vai explodir da noite para o dia, mas o aperto lento já começou. Considere isso mais uma surpresa ruim que Moscou enfrentará em breve. O mais doloroso é que a Rússia não tem como retaliar a medida da China. Ela não pode impor penalidades ou exigir renegociações, porque é o lado mais fraco nessa parceria. Como esperado, os desafios dessa confusão são unilaterais, pois a China não sofre nada. Sem subsídios, eles compram metais de quem oferecer melhor preço, favorecendo Pequim. E curiosamente, ainda pode até comprar metais russos, mas agora por preços de barganha. A Rússia, por outro lado, não consegue encontrar novos clientes com facilidade. Agora, ela foi forçada a uma situação em que precisa oferecer descontos ainda maiores só para manter os embarques em andamento. Caso contrário, terá estoques cheios sem conseguir vender. É uma situação de perde-perde para Moscou. Vender barato ou não vender, a China sempre lucra. A mudança da Rússia nas exportações de metais não é apenas um problema local, está abalando também os mercados globais. Até recentemente, a Rússia era um dos maiores fornecedores mundiais de níquel, cobre e alumínio. Esses metais são usados em todos os lugares, desde a construção civil até a eletrônica. E a Rússia tem um papel importante em manter os preços estáveis. Com a demanda chinesa em queda e menores exportações russas, o equilíbrio começa a se romper. Negociadores em Londres e Singapura já notam mudanças. Em algumas categorias, os estoques estão ficando mais apertados, especialmente para níquel de alta qualidade e cobre refinado. Ao mesmo tempo, a Rússia está oferecendo produtos de qualidade inferior a preços descontados, tentando manter o fluxo de caixa. A combinação de escassez e excesso faz os preços variarem muito. Está mais difícil prever quanto qualquer coisa vai custar na próxima semana, quanto mais no próximo mês. Esse tipo de caos nos preços não afeta apenas a Rússia e a China, mas também coloca pressão sobre outros produtores. Países como Chile, Indonésia e Peru agora enfrentam uma concorrência imprevisível. Seus metais são comparados ao estoque russo, que ficou mais barato apesar da qualidade diferente.
Isso bagunça os parâmetros de referência e torna o planejamento de longo prazo mais difícil para todos os envolvidos. Mas nem tudo são más notícias para outros exportadores. Países ricos em recursos renegociam acordos neste momento. Compradores como a China, antes dependentes da Rússia, buscam outros fornecedores, fortalecendo o poder de negociação destes. Contratos são reescritos, termos mudam e novas alianças se formam secretamente. O que começou como uma mudança silenciosa nos hábitos de compra chineses, agora está se transformando em uma redefinição global de como os metais são negociados e precificados. A Rússia, claro, não gostou disso, como de costume em sua propaganda. Em Moscou, alguns vão tentar dizer que é algo temporário, talvez um ajuste técnico ou revisão de política. Mas isso é ilusório. Pequim não age aleatoriamente em sua política comercial. Cada passo é estratégico, especialmente com um parceiro como a Rússia. O governo chinês levou anos para criar uma rede variada de fornecedores na África, América do Sul e Sudeste Asiático. A China não precisa tanto da Rússia quanto a Rússia precisa da China. E é exatamente por isso que Pequim pode se dar ao luxo de recuar agora. A decisão também nos diz muito sobre como a China vê o futuro da Rússia. Pequim deve ter percebido que a Rússia deixou de ser um parceiro econômico confiável a longo prazo. A guerra na Ucrânia drenou as finanças e a reputação de Moscou. Sanções frequentes, mercados instáveis e incerteza política fazem da Rússia um investimento arriscado para a China, que prioriza a estabilidade. Isso é um grande sinal de alerta. Cortar subsídios é uma maneira discreta de dizer que estamos reduzindo nossa exposição. Curiosamente, ao analisar de forma mais ampla, percebe-se que os metais não são o único sinal do enfraquecimento da relação sino-russa. Ultimamente, há mais indícios de que a China pode abandonar a Rússia. Não de uma forma dramática, que chame a atenção das manchetes, mas sim em um recuo silencioso e metódico que está se tornando praticamente impossível de ignorar. É como ver alguém sair de um mau negócio sorrindo educadamente o tempo todo. Na superfície, os dois países ainda se chamam de parceiros estratégicos, mas por baixo, o equilíbrio está mudando bem rápido. A evidência mais clara disso está no comércio. Em agosto, as exportações da China para a Rússia caíram mais de 16% e as da Rússia para a China quase 18%. Para um relacionamento que ambos os governos chamam de inquebrável, esses números parecem um término. Há apenas 2 anos, o comércio estava em alta, com a China comprando petróleo russo em níveis recordes. Enquanto isso, as lojas russas se enchiam de produtos chineses, fortalecendo a amizade entre os países. A fase de lua de mel acabou, levando junto o impulso econômico. Os negócios estão secando, os pedidos estão diminuindo e o chamado pivô para o leste, do qual Moscou tanto se gabava, está perdendo força. Então, o que aconteceu? Bem, é bem simples. A China conseguiu o que queria. Durante os primeiros anos da guerra na Ucrânia, Pequim aproveitou ao máximo o desespero da Rússia. Ela encheu suas reservas estratégicas com petróleo e gás, estocou carvão com desconto e comprou metais industriais a preços de barganha. Ela ampliou sua presença na Rússia, vendendo carros, eletrônicos e máquinas que empresas ocidentais deixaram de fornecer. Ambos se beneficiaram por um tempo. Mas, após a China reabastecer estoques e fechar novos acordos de energia no Golfo, reduziu drasticamente a demanda por suprimentos russos. Quando a China não precisa mais de algo, ela para de comprar. A lealdade de Pequim é estratégica, não sentimental. A economia russa depende da demanda chinesa, enquanto a China pode buscar alternativas em outros países. Esse é seu grande poder de influência. Porém, os dados comerciais são só parte do todo. A mudança real está no comportamento da China. Ao longo do último ano, Pequim tem reduzido discretamente sua exposição a qualquer coisa que possa desencadear uma reação negativa do Ocidente. Os Estados Unidos, sob o segundo mandato de Trump, implementaram uma rodada ainda mais dura de sanções, não apenas contra a Rússia, mas contra qualquer empresa que ajude Moscou a contornar as restrições. Inclui bancos chineses, empresas marítimas e fornecedores de tecnologia. A mensagem de Trump não poderia ser mais clara. Ajude a Rússia e você pagará por isso. Para Pequim, esse é um cenário de pesadelo. A economia está pressionada, com o mercado imobiliário em colapso, desemprego juvenil recorde e exportações em queda. A China menos precisa agora é de uma guerra financeira com Washington. Apesar de ainda comprar petróleo russo, está cortando outros itens, como metais. Acordos de máquinas, eletrônicos e peças industriais estão sendo cancelados discretamente. Grandes projetos de construção também desaceleraram.
Os bancos chineses também estão ficando cautelosos, apertando as regras para clientes russos e até fechando contas que parecem arriscadas demais. O relacionamento está mais frio. Em Moscou, autoridades correm para lidar com as consequências. O Ministério da Indústria e Comércio sugeriu discretamente isenções fiscais emergenciais para ajudar os exportadores a se manterem. A mídia estatal tenta acalmar o público, dizendo que a China só se ajusta às mudanças globais. Mas o clima nos bastidores é tenso. Altos executivos do setor metalúrgico teriam realizado reuniões privadas, pedindo ao Kremlin que pressionasse Pequim por um novo apoio. Até agora, nada resultou disso. É fácil supor que reuniões assim ocorram em vários setores entre esses dois gigantes. Empresas chinesas como Minmetals e Narinco já revisam acordos de fornecimento com parceiros russos. Pedidos futuros estão sendo transferidos para produtores sul-americanos, principalmente Chile e Peru, onde os preços são estáveis e há menos riscos políticos. Essas mudanças não são barulhentas ou dramáticas, mas são deliberadas. Pequim não fez nenhuma declaração pública e esse silêncio diz muito. Isso não é um mal-entendido ou uma pausa temporária. É para calcular e agir. A China protege suas indústrias, reduz a exposição às sanções e se afasta discretamente de uma relação comercial que já não é vantajosa. Enquanto isso, a Rússia espera uma resposta que provavelmente nunca virá. Esse instinto de sobrevivência vai além do comércio e da tecnologia. A área mais sensível é onde o recuo é mais evidente. Há um ano, empresas chinesas e russas firmavam acordos em inteligência artificial, telecomunicações e robótica. Discutia-se criar centros de pesquisa, sistemas compartilhados e integrar chips chineses em projetos de defesa russos. A maioria desses planos sumiu. Alguns foram pausados, outros abandonados. Por quê? Pequim sabe que seu setor de tecnologia é frágil diante do escrutínio ocidental. Os Estados Unidos e a Europa já veem os gigantes da tecnologia chineses como ameaças potenciais. Se essas empresas forem pegas enviando tecnologias avançadas à Rússia, a reação seria dura. A China não pode arriscar isso. Ela não arriscará suas ambições globais só para ajudar Moscou a consertar uma indústria de defesa decadente exposta pela Ucrânia. Esse momento é quase poético. Moscou alertou por décadas sobre os riscos de depender do Ocidente e queria mostrar que podia se sustentar. Em vez disso, acabou ficando ainda mais dependente, dessa vez de Pequim. E quando essa dependência deixou de ser conveniente, a China cortou o apoio. É a mesma história, só muda quem está no poder. A China decidiu parar de subsidiar empresas que compram metais russos, o que é muito significativo. À primeira vista, parece uma pequena mudança de política, mas isso tem consequências enormes. No entanto, isso não afeta só o lado da Rússia. Na China, a decisão faz sentido, pois a maioria dos chineses foca em suas vidas. Eles se preocupam com empregos, moradia e aumento do custo de vida. A mídia estatal não critica nem elogia a Rússia ou a guerra. Na internet, comentam mais sobre a economia da China do que sobre as batalhas de Moscou. Os jovens, especialmente, não estão interessados em ajudar outro país a lutar uma guerra, sem um vencedor claro. O sentimento público é claro. A China tem problemas maiores em casa do que a guerra da Rússia. A liderança em Pequim vê isso claramente. A economia está desacelerando, o desemprego entre os jovens é alto e os preços dos imóveis estão instáveis. Ajudar a Rússia financeiramente pode prejudicar mais a China do que beneficiar alguém. Cortar subsídios para metais é sensato. Isso protege a economia chinesa e mantém recursos no crescimento local. A China prefere sua estabilidade a apoiar um parceiro considerado arriscado. Isso não quer dizer que a China rompeu totalmente com a Rússia. Ela ainda comercializa e mantém diálogo com Moscou, mas agora tudo é nos termos da China. Acordos são menores, pagamentos mais lentos e contratos mais cautelosos. A Rússia não pode mais contar com compradores certos ou apoio financeiro contínuo, o que é um desastre para Moscou. Não só os metais sofrem pressão, outras grandes indústrias russas que dependem da China também começam a desacelerar. O setor madeireiro, antes impulsionado pelas exportações para construtoras chinesas, agora recebe menos pedidos. Com projetos imobiliários parados na China, cai a demanda por madeira russa, afetando serrarias. Empresas de transporte e economias regionais que dependem desse comércio, além das exportações de máquinas e produtos químicos, também estão enfrentando dificuldades. Fabricantes russos estão relatando atrasos nas entregas, contratos cancelados e condições de financiamento mais rígidas.
Compradores chineses estão mais cautelosos e alguns buscam fornecedores no Sudeste Asiático e Europa. Essa mudança torna mais difícil para as empresas russas se manterem competitivas, especialmente com o acesso limitado ao crédito global e o aumento dos custos de produção no país. Até a agricultura, que deveria ajudar a Rússia contra as sanções, começa a sentir pressão. Exportações de grãos, carne e óleo para a China desaceleram com diversificação dos compradores. Cazaquistão, Uzbequistão e países africanos oferecem alternativas mais baratas e com menos riscos políticos no mercado. Produtores russos precisam baixar preços para não perder mercado. Não é só queda nas vendas. A retração lenta em quase todos os setores principais. A China não rompeu totalmente, mas está diminuindo sua exposição. A mudança, antes restrita aos metais, agora alcança madeira, máquinas, químicos e alimentos. A Rússia observa seu principal parceiro comercial se distanciar, com efeitos já visíveis. A decisão da China é estratégica. Não é raiva ou vingança. O país quer proteger sua economia, como parte de uma transformação maior na economia da China. Durante anos, Pequim contou com altos gastos e subsídios para crescer rapidamente. Agora, o foco está em um crescimento estável e de alta qualidade. Cada yuan gasto deve servir aos objetivos de longo prazo da China. Ajudar a Rússia já não faz mais parte desse plano. Cancelar subsídios protege indústrias chinesas, fortalece sua posição nos metais e reduz riscos globais. Essa mudança segue uma tendência global, com países antes dependentes da Rússia buscando alternativas. A Índia diminuiu a compra de commodities russas devido ao risco causado pelas sanções ocidentais. Isso indica que eles provavelmente não vão atuar no mercado de metais para apoiar a Rússia. A Rússia perde parceiros e mercados, ficando com menos opções para vender metais e outros produtos. O que ela está realmente perdendo é influência. E, curiosamente, a China está assumindo silenciosamente o controle dos próprios mercados que antes compartilhava com a Rússia. Pequim aproveita a fraqueza de Moscou e ocupa espaços antes dominados pela Rússia. Os oleodutos, ferrovias e polos industriais da Ásia Central que Moscou controlava agora estão firmemente sob a influência de Pequim. Pegue o portal Cazaquistão-China-Corgos, por exemplo. É um grande porto seco que conecta ferrovias leste-oeste e está movimentado, com investimento chinês. Na Uzbequistão, o dinheiro chinês financia usinas de energia e uma zona de manufatura. No Quirguistão, ferrovias financiadas por Pequim criam rotas comerciais que ignoram as redes russas. Nem os otimistas mais teimosos em Moscou podem negar que a influência da Rússia diminui onde antes era relevante. A China se expande silenciosamente. A ferrovia Angarin-Toshkent, construída pelos chineses, liga a Ásia Central ao centro da China, evitando antigas rotas russas. No Turcomenistão, usinas de gás financiadas pela China oferecem alternativas energéticas e diminuem a dependência de gasodutos russos. Cada projeto enfraquece, pouco a pouco, o que antes era a esfera de influência da Rússia. A Rússia, antes potência regional incontestável, agora luta para se manter relevante. O contraste é evidente. A Rússia dependia de laços históricos, presença militar e influência energética para manter seu poder. A China está usando dinheiro, infraestrutura e planejamento paciente para assumir o controle de forma silenciosa, mas eficaz. Todo setor em que antes competiam, como metais, energia e infraestrutura regional, agora está se inclinando para Pequim. Em sua condição atual, devastada pela guerra, a Rússia simplesmente não consegue igualar a escala ou a consistência. É como ver alguém jogando damas contra um mestre de xadrez numa mesa instável. Globalmente, as consequências para a Rússia são brutais. Países que antes dependiam de Moscou agora hesitam porque a Rússia também está enfrentando dificuldades. As exportações de metais caem, os acordos de energia são arriscados e o país não garante mais investimento ou estabilidade. Até aliados estão cautelosos. Se a Rússia pode precisar de resgate, quem aceitaria sua ajuda? Esse isolamento crescente deixa a Rússia exposta, dependente de um grupo cada vez menor de compradores e forçada a fechar acordos que trazem retornos cada vez menores. A China, por sua vez, aproveita o efeito contrário. Ao encerrar subsídios na hora certa, Pequim reduz riscos e se posiciona para dominar mercados antes controlados pela Rússia. Ela não precisa fazer anúncio dramático ou mostrar força militar. O efeito é evidente. A China ganha influência e a Rússia perde poder de barganha. Para o Kremlin, a situação é mais que um desafio econômico.
É um desastre político que atinge diretamente a imagem que Vladimir Putin levou 2 décadas para construir. O governo russo prospera ao exibir força. Todo discurso, manchete ou reunião na televisão serve para mostrar controle. Mas, quando um parceiro estrangeiro como a China se afasta discretamente, essa ilusão começa a rachar. Nenhuma quantidade de cobertura da imprensa controlada pelo Estado pode esconder a matemática. Com menos dinheiro entrando, normalmente quem paga o preço na Rússia é o cidadão comum. Os preços nos supermercados já aumentam e produtos importados estão mais raros. Suprimentos básicos antes vindos da Europa agora vêm de mercados menores e mais caros. A queda do rublo significa que todo item importado custa mais caro e os salários não acompanham. Sem subsídios nas exportações, fábricas desaceleram, salários caem e empregos somem. Isso vira um ciclo que se intensifica a cada mês. O governo russo provavelmente vai responder da mesma forma que sempre faz, imprimindo dinheiro e aumentando os impostos. Isso resolve no curto prazo, mas gera uma bagunça maior depois. A inflação vai subir de novo, obrigando o Banco Central a elevar os juros. Empréstimos mais caros, pequenas empresas prejudicadas e investimentos escassos. Isso é comum na Rússia. Tapa um buraco, surgem mais 3, enquanto a classe política finge normalidade. A televisão estatal destacará novos acordos com Índia, Irã e Turquia, sugerindo aumento do comércio. Não vão dizer que esses acordos costumam ser pequenos ou simbólicos e não substituem o grande volume de comércio que a China representava. Pequim era a âncora. Agora, o navio está à deriva. O que ocorrerá na Rússia é previsível. O governo vai tentar sustentar a indústria de metais por meio de subsídios internos. Isso significa injetar mais dinheiro em empresas que já estão tendo dificuldades para encontrar compradores. Parte desses fundos vai desaparecer em corrupção. Outros mal vão cobrir salários ou manutenção. É como tentar manter um navio afundando à tona tirando água com uma colher. Economias locais que dependem da produção de metais serão as mais afetadas. Norilsk, Magnagorsk e Chelbainsk dependem muito da fundição e mineração. Com a queda da produção, lojas fecham, escolas perdem verba e jovens buscam oportunidades fora. A fuga de cérebros já começou, com muitos engenheiros indo para o exterior. A decisão da China deve acelerar isso. Pode apostar que investidores internacionais acompanham tudo de perto. Até países aliados da Rússia, como Índia e Arábia Saudita, notam os sinais de alerta. Eles sabem que negociar com Moscou tem risco financeiro crescente. Se até Pequim, o parceiro mais pragmático da Rússia, cortar laços, por que os outros confiariam? Investidores sabem que estabilidade é mais importante que sentimento. E agora a Rússia parece instável. Não me entenda mal, mas esse caos não quer dizer que a Rússia vai desaparecer. Ela vai continuar negociando, produzindo e sobrevivendo. Mas fará isso sob pressão crescente, vendendo seus recursos a preços cada vez mais baixos apenas para se manter à tona. É uma erosão lenta, em vez de um colapso repentino. E é isso que a torna tão devastadora. O timing de Pequim foi perfeito. Ela esperou a Rússia ficar dependente e depois cortou o apoio só para prejudicar, sem causar caos. Isso é típico da estratégia chinesa, controlar os resultados e só depois deixar o outro lado notar a mudança no equilíbrio de poder. A Rússia, antes orgulhosa de sua autossuficiência, agora percebe que até potências podem se tornar dependentes ao confiar demais em um só aliado.